versículo 25. Jó 19, versículo 25, 26 e 27. Estamos nesse 11º dia de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Mas principalmente por tudo que Ele tem sido. Esse 11º dia de oração representando o 11º mês do ano, né? Novembro. O texto de Jó 19, versículo 25, 26 e 27, na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Interessante, gente, quando a gente pensa em Jó, né? Muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? E a maioria das pessoas pensam em Jó como paciência. Já ouviu falar paciência de Jó, né? Jó realmente foi uma pessoa paciente. Mas eu creio que a virtude maior de Jó e a lição que o livro de Jó nos traz é muito mais que paciência. Acredito eu, lendo o drama de Jó, lendo o livro de Jó, que a frase que mais combina com todo esse livro, ou a palavra, ou o substantivo que mais combina é fidelidade, né? Fidelidade apesar de. E a gente pode dividir o livro de Jó em algumas partes. Primeiro, o exemplo de Jó, depois os traumas de Jó, no plural, os traumas, porque não foi um trauma só. E no final, né, o resultado ou a ação de Deus na vida de Jó. Tá? O exemplo de Jó, os traumas de Jó e a ação de Deus na vida de Jó. E tudo isso, gente, quando a gente pensa no exemplo de Jó, nós vemos logo no início a declaração do próprio Deus a respeito de Jó. Deus falando a respeito de Jó, o próprio livro falando também, o autor do livro falando a respeito de Jó. Era um exemplo de pai, um exemplo de pessoa, um exemplo de patrão, um exemplo de marido e um exemplo de cristão. A ponto de o livro começar, olha, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem reto, é isso? Justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois, Deus mesmo, numa reunião com os anjos, vê Satanás e fala assim: tu viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás entende que não pode acusar Jó, porque o exemplo da fidelidade, da integridade dele era tão alto que ele não encontrou nada na vida de Jó para acusar. E o que ele faz? Ele instiga Deus. Satanás fala: também, olha, com tudo que ele tem, olha os bens dele, tudo que o Senhor deu para ele, até eu seria fiel. Aí Deus fala: o problema é isso, então tira tudo. E aí, gente, de uma hora para outra, Jó começa a perder todos os seus bens. Vem aquele grande, né, vendaval, perde lá, né, a fazenda, o gado, perde empregados, perde bens, perde até os filhos. E aí Deus fala: tu viste meu servo Jó? Tu me instigaste contra ele, mas mesmo assim ele continua sendo reto, justo, fiel a Deus e se desviando do mal. E aí Satanás olha e fala assim: mas também com essa saúde de ferro, até eu. Aí Deus fala: o problema é isso, então toca na vida dele. Mas não toca na alma. E aí veja que daí por diante o que acontece no piscar de olhos. Jó já tinha perdido os filhos, Jó já tinha perdido os amigos, Jó já tinha perdido os seus bens, e agora ele perde o que de melhor ele tinha, a sua saúde. Como a Valéria viu, a saúde dele foi assim, gente, definhando de uma hora para outra, que a gente vê Jó assim, talvez num estado de leproso, né? Se raspando com o caco de telha, e aquela situação toda caótica, e as pessoas se afastando dele, e a mulher olha para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa o teu
aqui e fala assim, poxa, talvez ela queria que o sofrimento dele fosse abreviado, mas amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó, nesse exemplo de fidelidade, responde, falas como louca, mulher. Deus nos deu tanta coisa de bom, por que ele não pode dar de mal? E fala que nem assim Jó amaldiçoou Deus, nem assim Jó reclamou. E eu fico olhando para as pessoas que hoje arrumam tanta desculpa para se afastar da igreja, para se afastar de Deus. Mas olha, gente, Jó era um exemplo de fidelidade quando tinha tudo, o homem mais rico ali do Oriente, com empregados, com a família, esse exemplo de pai que se preocupava com seus filhos, ia lá, oferecia sacrifício, pensando assim, talvez o meu filho foi para a festa, né? Aprontou demais, eu estou oferecendo sacrifício para ele. Um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E de uma hora para outra, perde tudo, perde os seus filhos, perde os seus bens e agora perde sua saúde. O que faltava para Jó? Só perder a vida. Mas a gente vê Jó nesse dilema. O que fez Jó sobreviver a todo esse vendaval, a todo esse tsunami que gerou-se na sua vida? As convicções que ele tinha. Amém. Foram as convicções de Jó que o tornaram um exemplo de vida quando tinha tudo. Foram as convicções de Jó que o tornaram um homem também como exemplo para enfrentar as dificuldades e não retroceder, e não abandonar a fé, e não se afastar de Deus. Foram essas convicções que levaram Jó a passar por todo esse tormento sem abandonar a fé, sem deixar de lado o seu compromisso com Deus. E foram também essas convicções que deram a Jó o mérito de receber as ações de Deus na sua vida, de restituir tudo que ele tinha em dobro, gente. Vocês vão ver até os filhos são em dobro, né? Tudo. Porque as convicções que Jó tinha eram fruto do relacionamento que ele tinha com Deus. Gente, a melhor coisa que a gente deve investir é no nosso relacionamento com Deus. Amém. Hoje nós estamos aqui, né? Celebramos, oramos pelo relacionamento do Marcelo e da Ana, né? E um investe no outro nesse relacionamento. Em Deus, como tem sido o nosso investimento no nosso relacionamento com Deus. Jó investia. E esse investimento deu a ele convicções, e essas convicções concedeu a ele cada vez mais investir no compromisso, no relacionamento com Deus. E essas convicções ele mesmo diz para nós, está aqui no versículo 25 do capítulo 19, ele diz, eu sei. Ele começa essa declaração, eu sei. Gente, o que Jó está querendo dizer? Jó está querendo dizer, olha, eu não sei porque isso aconteceu comigo. Eu não sei quando isso vai acabar, nem sei se vai acabar. Jó não tinha dimensão, gente, do que estava acontecendo. E às vezes a gente não tem dimensão do que está acontecendo ao nosso redor. Jó estava sendo alvo de uma tremenda batalha espiritual. Satanás querendo destruir a vida dele, mas Deus estava lá. Só olhando. Deus dizendo, olha, tem um limite, daqui você não passa. E eu quero dizer para você, se você tem convicção, e essas convicções são frutos do relacionamento que você tem com Deus, Satanás e o inferno todo pode se levantar contra você, mas Deus vai dizer, daqui não passa. Daqui não passa. Deus estava lá, observando tudo. A mulher de Jó, olha, se Deus te abandonou, os amigos, olha, você está em pecado, Jó. Mas olha, aquele homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que Satanás não encontrou nada contra ele, e os amigos acusando, isso é fruto de pecado. E não era. Eu não sei a luta que você está enfrentando, mas tenho certeza que não é maior do que a de Jó. E talvez a luta que você esteja enfrentando seja fruto de uma tremenda batalha espiritual. O inimigo das nossas almas não brinca, não dorme, ele não brinca de ser diabo. Por isso que você não pode brincar de ser crente. Porque o diabo não brinca de ser diabo, ele já é diabo.
é um destruidor. Ele quer acabar com a nossa vida. Mas embora a gente não perceba, existe um Deus lá que está cuidando de tudo, está observando tudo o que está acontecendo. Jó não sabia por que ele estava assim. Deus não disse para ele: olha, Jó, você está assim porque o diabo está tentando aqui fazer uma disputa comigo. Se você... Deus não disse. Deus não disse: ó Jó, tua enfermidade vai durar tanto tempo. Deus não disse: Jó, você vai ficar vivo no meio dessa enfermidade. Deus não disse: Jó, eu vou te dar tudo em dobro. Deus não disse. Parecia que Deus estava calado, mas eu quero dizer para você: Deus jamais fica calado. Deus estava arquitetando, planejando e cuidando de Jó. Jó não sabia nada disso, mas uma coisa ele sabia. Ele tinha convicção. Ele fala: eu sei. Eu não sei porque isso está acontecendo, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo também tinha essa convicção. Ele diz nas suas cartas: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando ele estava no navio que ia para Roma, que aquele navio se despedaçou por causa daquele maremoto, por causa daquelas ondas, por causa daquele euraquilhão, quando todo mundo estava desesperado, ele falou assim: olha, eu sei que eu vou chegar a Roma, porque o anjo de Deus, a quem eu adoro e a quem eu sirvo, esteve comigo nessa noite e disse: olha, Paulo, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, mas creia, você vai chegar a Roma. Ele disse para aquela tripulação: eu creio que será assim como o anjo do Senhor me falou. É nessa hora que nós passamos por apuro que as nossas convicções vão nortear a nossa vida. São as nossas convicções que vão nos dar âncora, apoio e segurança para enfrentar as adversidades. Jó tinha, ele disse: eu sei em quem tenho crido. Disse Paulo. Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor. Ele está dizendo: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Ele está vivo. Ele diz: Ele é o meu Redentor. Gente, essa palavra Redentor significa que Ele vai redimir, que Ele vai restituir, que Ele vai produzir livramento, que Ele vai mudar o curso da história, que Ele iria resgatar não apenas a saúde de Jó, mas toda a vida de Jó. Ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo: Ele não é apenas um Redentor. Jó fala: Ele é o meu Redentor e Ele está vivo. E ele ainda diz: olha, além disso, eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Jó está dizendo: pode parecer que ele esteja parado, pode parecer que ele esteja inerte, mas ele vai se levantar. E quando ele se levantar, algo vai acontecer. E aconteceu. Eu quero que você saia daqui nessa noite lembrando: nós temos esse Redentor e Ele está vivo. Não importa que o inferno todo esteja guerreando contra nós, nós temos um Redentor e Ele está vivo. E temos condições de dizer que Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, sai de perto. Sai de perto que algo vai acontecer. A Bíblia fala que a voz de Deus é como voz de trovão, é como voz de muitas águas. O poder de Deus é tão grande, gente, que o salmista faz essa comparação, essa ilustração de voz de trovão, de muitas águas, de barulho. É poder. O Deus é o Deus de poder. Deus é o Deus onipotente que tem todo o poder. E Jó tinha essa convicção que cria nesse Deus de poder. Eu sei que o meu Redentor vive e que dentro em breve se levantará sobre a terra. E depois ele fala: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Ele está dizendo: mesmo que eu morra, mesmo que esse meu corpo que está aqui em ferimento morra e seja destruído, mesmo assim eu verei a meu Deus. E nós temos essa convicção, gente, de que nós veremos a Deus face a face, porque a Bíblia garante isso. É isso que eu queria trazer para você hoje, gente.
que não importa o que os outros pensem a respeito de você. Não importa que o inferno se levante contra você. Você precisa ter convicções. São essas convicções que nos fazem vencer. Foram essas convicções que manteve Jó de pé no meio de tantos traumas. Foram traumas, gente, né? Olha, perder os bens, perder os filhos, depois perder a saúde. São muitos traumas. Mas uma coisa Jó não perdeu a fé. A fidelidade de Jó não foi maculada diante de toda essa catástrofe, porque ele tinha convicções. Eu sei, eu tenho certeza, eu estou convicto, eu estou certo que eu tenho um Redentor, e esse Redentor está vivo, e esse Redentor vai se levantar. E eu quero dizer para você hoje, Deus está cuidando da tua causa. Não importa qual grau ela seja, Deus está cuidando da tua causa. E logo Ele vai se levantar para bater o martelo do juiz e te dar o veredito. E o veredito de Deus é sempre de vitória. Que a vitória é nossa em nome de Jesus. É isso que eu queria trazer para você nesse 11º dia de oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que não é apenas fonte de instrução, mas é poder para restituir a nossa fé. Que nessa noite a gente saia daqui reabastecido com essa porção da tua palavra, reabastecido com essa convicção de Jó, e que nós também possamos ter essas convicções que são frutos do nosso relacionamento, do nosso compromisso contigo. Oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor está observando cada vida que está enfrentando dificuldade. E embora elas não saibam porquê, nem quando vai acabar e se vai acabar, que elas tenham convicção de que o Senhor é o Redentor delas, que o Senhor vai se levantar e que o Senhor vai bater o martelo trazendo aquilo que é necessário. Eu oro agradecido, confiado na tua resposta, em nome de Jesus. Amém.